nós queremos falar sobre frutas. Tá uma coisa boa, né, a fruta? Eu trouxe até uma mexerica aqui. Vou chupar enquanto falo com vocês. Vocês gostam de mexerica? O cheirinho dela tá maravilhoso. Eu amo fruta. E eu amo mexerica. Tá na época. Tá docinha. Vocês estão com vontade de comer mexerica, né? Amanhã vocês vão comprar na feira. Tanto de mexerica. A mexerica é um fruto delicioso. Cheio. Tá dando água na boca aí? Ai, que delícia. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus criativo. E Ele todos os dias renova as misericórdias conosco. As misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. Deus é um Deus maravilhoso e que nós devemos reconhecer, sabe? Como eu vou falar de frutos, eu preciso rapidamente recapitular o que eu falei na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma evidência que nós temos como filhos de Deus. Agora, qual que é a maior evidência de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Nós falamos semana passada que não são os dons espirituais. Dons espirituais, muitas pessoas praticam e têm. Mas existe uma evidência com relação a você ter ou não o Espírito. Não é manifestar dons. Vocês se lembram o que é? Mostrar os frutos. Porque toda vez que a gente lê frutos na Bíblia, significa resultado. O resultado, o fruto. Então a maior evidência é o fruto que essa pessoa está dando. Não os dons que ela está praticando. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma vez chegaram para Jesus e falaram para ele assim: "Ó Jesus, eu preguei em teu nome." Jesus olhou: "Está ótimo. Eu falei do seu amor para as pessoas. Eu curei pessoas em seu nome." São dons. Aí Jesus pega e fala para eles: eu não conheço vocês. Não tenho intimidade. Quem são vocês? Então, nós estamos falando de frutos, não de dons. E quando se tem frutos, você não tem como mentir, né? Você está demonstrando os frutos. Existem frutos ruins, que são os frutos produzidos da carne, e existem os frutos bons, que são aqueles produzidos do Espírito. E aí nós enumeramos semana passada. Oi, som. Voltou? Vamos então falar sobre as oportunidades. Então nós falamos de frutos. E saímos daqui com a ideia seguinte: eu tenho que produzir frutos. Preciso produzir frutos. E uma coisa interessante é o seguinte, que a gente escuta as palavras, por exemplo, frutos do Espírito: benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. São frutos do Espírito. Aí você pega um desses e fala assim: não, eu tenho que trabalhar domínio próprio, paciência. Então eu vou trabalhar com muita força e energia para que isso aconteça. Vou sair daqui focado nisso e vou dedicar minha vida para ter paciência. Eu te falo que você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque é um esforço muito grande. E eu quero dizer o seguinte: um pé de mexerica, uma mexeriqueira, não sei nem como é que é o nome disso. Você acha que ela tem esforço para dar fruto? O fruto vem naturalmente, né? Uma mangueira dá a manga de forma natural, ou seja, da natureza daquele pé dá o fruto. Então a nossa natureza como seres espirituais é dar frutos de Deus, frutos espirituais. Então não é um esforço da minha parte produzir um fruto de paciência, mas é o esforço meu é qual? É ter intimidade com Deus. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu vivo na presença dEle, o fruto é algo que vem como vem da mangueira, naturalmente.
Tá claro? Isso aí foi o que nós falamos semana passada, basicamente isso. E hoje eu quero dizer que Deus é um Deus que nos oferece todos os dias novos começos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é a sequência do que nós falamos semana passada. Você pode estar pensando, cara, eu não tenho os frutos. Deus vai me jogar no lixo. Deus vai me cortar, Deus vai me matar. Eu não tenho esses frutos. Eu quero dizer o seguinte, calma. Deus é um Deus de oportunidades. Deus vai te dar as oportunidades que você precisa para produzir no tempo certo os seus frutos. Não criemos pânico, como diz o Chapolin. Fique calmo, tranquilos. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de oportunidades. Creia nisso. Muitos não acreditam nisso e nem sabem disso. Mas Deus é um Deus que não tem um cesto de lixo para nos jogar dentro dele. Pelo contrário, Deus pega o lixo e recicla o lixo. Nós somos obras recicladas de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é reciclado. Deus não tem interesse em julgar ninguém fora, ninguém na lata de lixo. Deus é um Deus de segundas chances, de oportunidades. Então quero ler hoje uma parábola de Jesus. Parábola, para quem não sabe, é um estilo de linguagem bíblica. Assim como nós temos as epístolas, que são cartas, assim como nós temos as leis, os profetas, nós temos aqui os salmos, cada um são estilos diferentes, e a parábola é um estilo de mensagem, que é uma mensagem mais simples. Parábola é uma historinha pequena, contada da brilhante mente de Jesus. E essa parábola são pequenas histórias, que são simples, são diretas, e que nos confronta com a realidade, consola inclusive os nossos corações. Isso é uma parábola. E a parábola é a mensagem de Deus. Naquele dia a dia, naquele cotidiano, Jesus aproveitava da situação e contava uma historinha simples, pequena. Quando você lê uma parábola, não dura 2 minutos, mas tem um poder ali espiritual, um contexto espiritual dentro da parábola, que ao mesmo tempo, além de ser espiritual, ela é relacional. Você consegue aplicar aqueles ensinamentos. Então toda vez que você lê uma parábola, você tem que perguntar o que Jesus quer ensinar com essa parábola. Essa é a pergunta que nós temos que fazer ao ler uma parábola. E elas funcionam como meio de evocar uma resposta. Quando a gente lê uma parábola, por parte de quem ouve a parábola, você tem que ter uma resposta a essa pergunta. O que Jesus quis contar? E ele sempre dá a resposta. E é muito óbvia essa resposta. Como eu disse, existem pastores que ficam criando o troço mais doido do mundo. E não é assim, velho. A parábola ela é para determinar um determinado momento, uma situação ou um problema para ser resolvido. Todos nós gostamos de ouvir histórias, e ouvir a gente aprende, toma decisões, aplica, né? E Jesus nos ensina de várias formas, e Jesus fala para nós o seguinte: a vida é bela, a vida vale a pena. Eu não sei o que você está passando aí, você que está nos ouvindo, talvez está deprimido, se sentindo só. Quero dizer que Jesus é a solução, que Deus é um Deus de oportunidades. Você terá mais oportunidades na sua vida, que a vida pode fazer sentido quando a gente depende dele, e que nós podemos viver bem, ter uma vida boa, ter uma vida saudável na presença de Deus. Então vamos abrir, por favor, a Bíblia. Vai ser transmitido o texto, mas se você puder abrir, é Lucas, no capítulo 13, Lucas, do verso 6 a 8, 6 a 9, eu vou ler aqui. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha,
foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, mas se não der, corte-a. Tá certo? Amém? Vamos orar uma vez mais. Papai, eis aí a tua palavra, essa parábola. Conta para nós, Senhor, o que o Senhor quer ensinar. Nos ensina sobre essa parábola e que possamos sair daqui de forma diferente. Queremos entender o que o Senhor está querendo dizer com essa parábola. Em nome de Jesus. Amém. Então, a pergunta é: o que essa parábola está me ensinando hoje? Nós acabamos de ler que um homem caminhava e viu um plantador que estava cultivando uma árvore e chegou naquela plantação e falou assim: cadê o fruto? Já tem 3 anos que eu passo aqui e não vejo essa árvore dando fruto. Corte imediatamente. Ela está inutilizando a terra. É uma árvore inútil, não presta. Aí o homem falou: não, faz o seguinte, me dá mais 1 ano, que nesse ano eu vou me dedicar para que essa árvore melhore. Eu vou cavar as raízes, vou colocar adubo, vou aguar, vou fazer tudo, e ano que vem você volta. Se não der fruto, você pode cortar, mas se der, me dá esse ano. Ou seja, o que essa parábola quer dizer? Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Jesus é a figura daquele cara que está cuidando da árvore. Então, se você não deu fruto ainda, se entregue a Jesus, que Ele vai adubar a sua terra. Ele vai jogar água onde precisa. Ele vai jogar mantimento, fortalecer a sua estrutura, para que você comece a dar fruto. Porque a nossa cabeça como humano é o seguinte: não deu fruto, corte. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Você pode falar comigo? Deus de oportunidades. Eu tenho oportunidade, fala. Eu tenho oportunidade, mesmo que as pessoas ao meu redor não me deem mais credibilidade. Deus me vê de forma diferente, porque Ele tem uma visão diferenciada e Ele é um Deus de oportunidades. Então, quem planta quer fruto. Nós vamos dividir essa pregação aqui em 3 tópicos. Primeiro tópico: quem planta quer fruto. Quem planta quer fruto. Quem planta precisa do fruto. E eles não acharam fruto naquela árvore. Isso é um problema para quem planta. Isso é um problema para quem vive de plantação. Não é? Imagina, você tem uma plantação de goiabas, de pés de goiabas, e de repente, se não dá fruto naquele ano, olha o prejuízo. Prejuízo. Você adubou, você fez tudo. Então foram 3 anos e o cara falou: corte, corte, corte. Corte porque não vai dar mais nada. Já tem 3 anos e não... né? E o cortar aqui é uma forma humana de pensar. É a nossa forma de pensar, que não é a forma de Deus. Deus pensa de uma forma totalmente diferente e às vezes até ao contrário. Ao contrário por quê? Porque você sabe que para nós aqui o reino de Deus é um reino invertido, né? O reino da terra é um, o reino de Deus é um reino invertido ao nosso. Então tudo que faz sentido aqui para nós não faz sentido no reino. E o que faz sentido no reino para nós é um troço doido. Por exemplo, no nosso reino da terra, o cara que ele tem mais posses, o cara intelectual, o cara mais cheio de si, normalmente são os donos das empresas, são os caras que dominam a parada toda.
O reino de Deus é o mais humilde. Quem é o mais humilde será o exaltado aqui no meu reino. Olha como que é invertida a situação, né? Então aqui é a mesma coisa. Na nossa ótica, corta a árvore. Mas na ótica de Deus, fala, não, vamos dar mais chance, né? A nossa forma de ver é uma forma mais imediatista. Deus enxerga a forma completa, o todo. A gente enxerga agora pequenos fragmentos da vida, né? E cortar a árvore para nós seria a opção mais correta. Eu conheço um japonês, lá na fazenda onde a família tem terras, lá em Conselheiro Mata, perto de Diamantina. E lá tem um plantador famoso na região, ele tem uma área grande, planta café e planta várias frutas. Mas ele dedicou ao café. Mas ele fez um teste, ele queria colher uvas. E durante 1 ano e meio, 2 anos, ele plantou, dedicou, investiu muito. Fez aquela plantação linda, grande de uvas, né? Parreiras, maravilhosas. Cara, passou 2 anos, não deu a uva o tanto que ele queria. O que ele fez? Corta tudo, vamos aproveitar, porque esse troço está me trazendo despesa, e não deu a quantidade que eu queria, e é prejuízo para mim. Esse troço está inutilizando a terra. Vamos para alguma coisa que produza. Aí começou a plantar goiaba, lá pé de goiaba, né? E aí ele está começando a dar. Mas se der errado também, esses caras são pragmáticos. Eles dependem disso. Eles vão, se não der fruto, eles vão cortar. Mesmo produzindo o fruto, não deu a quantidade que ele queria, ele corta. E é assim que a gente pensa. Mas não é assim que Deus pensa. Porque Deus olha para a gente e fala assim, poxa vida, os gainhos estão fracos. As folhas estão caindo, mas tem chance ainda. É possível. Eu vou adubar essa terra e vai dar fruto. Então a ótica de Deus é diferente, porque Deus é criativo e Deus é um Deus de oportunidades. Deus não enxerga da forma que nós enxergamos o mundo, e Ele trata a gente de uma forma diferente. E é essa certeza que a gente tem que ter. Porque a gente fica se apegando muito na televisão, muito no que o outro pensa, mas a forma que as pessoas pensam não é a forma que Deus pensa. Porque Deus tem uma forma diferenciada de enxergar. Item 2 é o seguinte: inútil. O inútil não serve para nada. Você acha que o inútil serve para alguma coisa? Ô palavrinha terrível essa. Essa palavra, ela é terrível. Imagina alguém chega para você e fala, você é um inútil. É uma palavra horrorosa. Mas é essa a relação da árvore que não dá fruto. É inútil. O inútil significa, não é útil. Inútil. Mas existem pessoas nesse mundo que são inúteis. Não são úteis, só serve para ocupar espaço e atrapalhar, né? A gente percebe aqui quando a gente lê o versículo 7, eu vou ler ele de novo. O versículo 7 faz assim, ó, já tem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho fruto. Corte o fruto, ó, corte a árvore, porque deixá-la inutilizar a terra. Então a árvore que não dá fruto, ela inutiliza a terra. Além dela ser um problema para ela é um problema para o ambiente onde ela está. A pessoa que não frutifica, além de ser um problema para ela, porque ela não está dando fruto, ela desgraça a vida de todo mundo que convive do lado dela, na casa dela, na família dela, na escola, na empresa. É um inútil, vale nada, velho, não é útil. E nós não queremos ser chamados de inúteis, mesmo não produzindo, porque é difícil produzir o fruto, mas se a gente tem, como a gente viu na semana passada, intimidade com Deus, o fruto vem naturalmente. Não é um esforço meu produzir fruto,
Mas um esforço meu é querer estar junto de Deus, velho. Querer andar junto. Porque isso vai fazer eu ter frutos. E aí eu deixo de ser inútil e passo a ser útil. E passo a ser uma pessoa que produz. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Deus olha para a sua vida e fala, corte. Não, Ele não vai falar corte. Ele vai falar, aduba ele, que o ano que vem vai dar fruto. Porque Deus acredita na gente. É a gente que não acredita na gente. É Satanás que fala na nossa orelha, você não presta. Você é um cocô. Você é uma porcaria. Você não vale nada. Só que Satanás, ele é tão safado, sem vergonha, que ele não fala no seu ouvido, você não presta. Sabe o que Satanás fala no seu ouvido? Eu não presto. Aí você acredita que é você que está pensando que é você que não presta. Isso é indução. Ele te induz a pensar que é você que está pensando. Eu não presto, eu sou horroroso, eu não dou fruto, eu não valo nada, eu vou me matar, porque eu não sou feio, porque ninguém gosta de mim. É assim que Satanás fica falando na gente. Você tem que falar assim, cala a boca, ô chifrudo. Satanás é um bicho tão esquisito que é o único chifrudo que eu conheço que não tem mulher. É essa a desgrama de Satanás. Chifrudo sem mulher. E ele fica falando, eu. Só que Deus fala assim, você pode, você consegue, eu vou te adubar, eu te dou mais oportunidades, não se sinta embotado, enlatado, dentro de uma cesta de lixo, porque você será reciclado. É assim que Deus pensa a nosso respeito. Então, o inútil, além de não produzir nada, ele inutiliza inclusive a terra que ele está plantado. Tem uma planta, não sei se vocês conhecem, chama... esqueci o nome. É uma planta da América Central, é uma árvore, é a árvore da morte, o nome. Produz um fruto parecendo uma maçã, bonitinho. Mas quem come aquele fruto, um fruto desse tamanhozinho, mata 20 pessoas, tamanha toxicidade que tem naquele fruto. Não só isso, a seiva dessa árvore, em contato com a gente, dá fissuras e mata a gente, vai corroendo a gente, é um ácido. Os índios pegavam os inimigos, amarravam em volta dessa árvore e esperava chover, porque com a chuva caía água ácida nos caras e os caras morriam. Aí você fala, eu quero ser uma árvore dessa? Eu não quero, velho. A árvore da morte, a árvore que não produz, corta essa árvore. Agora eles cortaram essas árvores, estão tentando matar, destruir essas árvores. Até a terra onde ela está plantada está envenenada. É isso que Deus está falando. Olha, você não pode ser um inútil. Porque se você for inútil, filho, até a terra que você está inutilizando a terra que você está. É muito sério essa relação, né? E existem pessoas que realmente são inúteis. Maridos inúteis. Você conhece alguém? Fala não. Mulheres, esposas inúteis, filhos inúteis. Não é? Professores inúteis, empresários inúteis. Crentes inúteis, que não produzem nada. Só fica esquentando o banco da igreja quando vai, né? Existem os crentes inúteis, mas Deus é um Deus de oportunidades. E esses inúteis só ocupam espaço. Aí a parábola fala, pode cortar, não está produzindo, tem 3 anos que eu passo aqui, e esse troço não produz, está ocupando lugar. Mas observe que Deus é um Deus de esperança. E o item 3 aqui é exatamente sobre isso. Que Deus é o Deus das oportunidades. E Ele vai nos dar essas oportunidades toda vez que a gente precisar. Deus não quer nos cortar. Deus não quer nos matar. Pelo contrário, Deus nos quer ver produzindo. Deus, quando criou a gente, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos planejado.
Ou seja, Deus criou as melhores expectativas. É a gente que arrebenta com a gente. Deus, quando você nasceu, lá no céu, no trono dele, ele estava assim, ó, vibrando e torcendo por você. Ó, esse cara vai dar certo na vida, porque Deus não faz nada para dar errado. É a gente que faz as coisas erradas. E a gente que desvia. Mas eu quero dizer que Deus é esse Deus de oportunidades. E aí entra a figura do cara que está cultivando, né? Senhor, não corta não, deixa mais um ano, porque eu vou me dedicar a essa árvore. Eu vou fazer o buraco aqui na raiz, vou colocar aqui adubo, vou tratar, vou aguar, vou me dedicar a ela. Essa pessoa, na parábola, é como se fosse o próprio Jesus falando. É a pessoa de Jesus falando. Eu sou o cara que cultiva. Oh Deus, dá uma oportunidade para esse cara aí, para essa moça aí, porque eu vou cuidar dele, e ano que vem eu tenho certeza. Eu cuidando, eu tenho certeza, vai dar fruto. Vai dar fruto. Se não der, você corta. Mas é Jesus falando, vai dar fruto. Você recebe aí, irmão? Vai dar fruto. Então não pense você que toda vez que a gente peca, Deus logo vai jogando a gente na cesta de lixo. Não vai, porque Deus é um Deus de oportunidades. Ele vai aparar o que precisar aparar. Mas a ideia de Deus é o fruto. Tudo Ele está fazendo para ter esse resultado. Então às vezes você fala, pô, mas Deus me injuriou, Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça aquilo, Deus me privou de certas coisas. Por quê? Porque a gente olha o imediatismo, mas Deus olha o todo. Deus está focado no resultado. E se você aceitar a ação de Deus na sua vida, você vai dar fruto. Não tem erro, não tem mistério. Deus renova sobre nós todos os dias as misericórdias dele. São renovadas todos os dias. E essas misericórdias, como diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos. O que não me faz morrer é a ação de Deus e suas misericórdias sobre minha vida todos os dias. Porque eu te falo, se Deus não agisse, ninguém estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque isso é obra de Deus. Reconheça isso. Reconheça isso. Reconheça isso. Se não fosse essas misericórdias, ninguém existiria. Porque nós somos falhos, pecadores, queremos dar fruto da carne, não fruto do Espírito, mas Deus olha para nós e fala assim, tem jeito. É possível, eu vou cuidar. Me dá mais um ano aí que eu cuido. Agora, um ano para Deus é literal? Não, porque a palavra de Deus fala que um dia para nós é como... Um dia para Deus é como um ano para nós. Então quando fala um ano, pode ser um dia. Deus pode chegar e falar assim, é hoje. E amanhã você já está dando frutos. Tá bom? E para a gente concluir... No momento em que a gente aceita Jesus como Senhor, Salvador, não só isso, aceita Jesus como aquele que vai cultivar a nossa árvore, que a gente leu aqui na parábola. Eu vou cultivar. Então aceita ser tratado por Jesus. É essa a minha oração para essa noite, para a sua vida. Aceita ser tratado, que eu tenho certeza que você dará frutos. Você dará frutos. Então a gente antes tinha uma vida horrorosa, uma vida de indecência. Hoje a gente tem uma vida pura, íntegra, com frutos doces e gostosos, porque Deus está no controle da nossa vida e cuidando de nós. Tudo porque Jesus está cuidando de nós, todos os dias. Todos os dias. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que foi ministrada aqui. Continue falando aos nossos corações, continue nos dando
a certeza desse cuidado, Senhor. Nós queremos ser cuidados pelo Senhor, pelas suas mãos. Faça a tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, porque no fundo nós queremos frutificar. O Senhor conhece o nosso coração e nós somos gratos que o Senhor é um Deus de chances, de segundas, terceiras e infinitas chances e oportunidades. Então nos dá essa chance hoje. Agora você que orou comigo pela primeira vez essa oração, repita comigo: Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida agora, porque eu creio em Ti, eu Te amo e eu sei que é o Senhor que vai cuidar de mim. Perdoa os meus pecados, coloque o meu nome no Teu livro aí no céu e sela-me com Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Repita: obrigado, Jesus, porque de hoje em diante serei cuidado por Você. O céu é a minha herança e uma vida abençoada aqui na terra, cheio de frutos, é o nosso direito e é o nosso resultado. Amém. Glória a Deus.